Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pra quem não me conhece, conforme o horário que você estiver assistindo, claro, desculpa. Pra quem não me conhece, eu sou a Manuela, tá bom? E, bom, alguns de vocês podem estar se perguntando, pra quem já conhece e vê os vídeos que eu faço, do porquê que eu não postei essa segunda e essa sexta-feira agora que passou o vídeo. Bom, para quem não sabe, algumas pessoas que me conhecem melhor já sabem, mas para quem não sabe, eu tô estudando integral. Então, de segunda a sexta, eu tô chegando só por volta de 5 e pouco em casa, sabe? Às vezes eu chego mais cedo, mas são dias assim que acontecem algumas coisas, que acontecem reunião de tarde e a gente é liberado mais cedo, ou falta algum professor, enfim. Então, eu vou tentar gravar para vocês nos finais de semana que fica melhor para mim, mas eu também posso gravar de noite, quando eu puder, né? Se Deus quiser. Bom, eu voltei para a janela. Eu também tava com saudade dessa janela, gente. Para quem não sabe, tem gente aqui que me acompanha desde quando eu comecei, ou talvez desde um pouquinho depois que eu comecei. Eu gravava aqui na minha janela, na janela do meu quarto. E quando eu voltei a gravar de novo, esse ano, eu tava gravando com o ring light, né? E aí tem um negócio para colocar o celular tudinho e a luz. Mas hoje eu preferi gravar aqui. E em alguns momentos eu vou querer preferir gravar aqui, mas vai ter alguns momentos que eu vou gravar no ring light também. Bom, eu acabei ficando muito desgastada, sabe? Muito cansada nessa semana. E aí eu vou ter que reformular minha rotina, vou ter que criar uma rotina para mim todas as semanas, porque eu vou ter que ter alguma estratégia também para me ter minha vida com Deus, né, gente? É muito importante isso no dia a dia, o seu devocional, a sua oração com Jesus. E eu vi nessa semana que isso é muito difícil quando eu tenho pouco tempo, né? Quando a gente tem muito tempo, é fácil a gente ter o nosso momento com Deus, é fácil a gente ter aquele momento ali de a sós no secreto, mas eu não imaginei que eu ficaria tão cansada ou tão, como é que eu posso dizer, às vezes com tanto pouco tempo, né? Eu tenho pouco tempo para estudar, para ler. Bom, eu tenho meu tempo lá na escola que dá para fazer isso também, mas eu vou ter que reformular minha rotina e vou ter que criar alguma coisa para me fazer lá na escola também. Porque eu preciso me alimentar espiritualmente. Todos nós precisamos. Então, eu também tive esse problema da minha vida com Deus, né, da minha intimidade com Jesus, e eu sei que talvez você também passe por isso. Você tenta ter uma intimidade com Deus, você tenta orar, você tenta passar mais tempo no seu secreto com Jesus, mas você não consegue, porque talvez ou você tenha pouco tempo, ou talvez você não esteja com as prioridades no lugar certo. O meu problema essa semana foi as duas coisas. Eu estava com pouco tempo e também estava precisando redefinir as minhas prioridades. Às vezes a gente acaba errando muito e eu errei. Essa semana eu errei e eu confesso isso para vocês, gente. Sabe, lá em Tiago, capítulo 5, eu não me lembro agora o versículo, mas eu acho que é o versículo 6 ou o versículo 5, é por aí. Diz assim, que a gente deve confessar os nossos pecados, nossos erros uns aos outros e orar uns pelos outros, para que nós sejamos curados.
Então, quanto mais a gente, claro, a gente precisa confessar para o Senhor, a gente precisa pedir perdão para o Senhor, mas é muito bom quando a gente confessa para outra pessoa o que a gente fez de errado e a gente ora uns pelos outros. Isso realmente cura, gente. Se está escrito na palavra, então realmente cura, porque a palavra é a verdade absoluta e às vezes a gente acaba duvidando dela, né? Mas a gente deve viver pela fé e não por sentimento, e não pelo que a gente vê, ou pelo que a gente sente, pelo que a gente toca. A fé é isso, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, que a gente não espera, quer dizer, que a gente espera, mas que a gente ainda não consegue ver, como a volta de Jesus. A volta de Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aguardam ansiosamente pela volta de Cristo. Mas a gente pode ver essa volta, a gente pode vamos lá, a gente pode ter alguma coisa física para comprovar que Jesus vai voltar? Não, mas a gente crê, porque a gente tem a verdade absoluta, que é a Bíblia, que disse que ele mesmo disse: eu vou voltar para que onde eu estiver, vocês estejam. Para que onde mais ou menos ele falando, para que onde eu morar vocês morem. Eu vou preparar moradas para vocês. Sabe? Jesus disse isso antes, um pouco antes de subir aos céus. Está lá em João, se eu não me engano, está nos evangelhos, né? Então, bom, eu acabei errando e eu também peço desculpas a vocês por não ter dado nenhum conteúdo, mas eu tô aqui de volta e vou continuar tentando, gente. Eu vou continuar tentando fornecer esse conteúdo para vocês, para que o Espírito do Senhor continue falando com vocês, tá bom? Hoje eu queria ler uma palavra para vocês, tá bom? Que tá lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38 até o 39. Eu acho que eu já até preguei sobre essa mensagem aqui nos meus vídeos. Se você quiser, né, procurar saber como foi meus outros vídeos antigos, você pode procurar no Instagram. No Instagram tem todos os meus vídeos e no Facebook tem só de um determinado tempo, porque desde o início eu não comecei pelo Facebook, eu comecei pelo Instagram primeiro. Tá bom? Então, se você quiser dar uma olhada lá, fica à vontade, tá bom? No final do vídeo vai aparecer minhas redes sociais. E se antes da gente ler a passagem, eu peço para você que curta, comenta e compartilha, tá bom? Em nome de Jesus, seja canal de bênção, que sejamos canal de bênção na vida das pessoas, né, gente? A gente precisa pregar a palavra do Senhor a todas as pessoas. É o que diz a própria palavra. Então, que não sejamos tímidos, que não sejamos vergonhosos, porque hoje Deus me lembrou assim. Em Apocalipse 21, se eu não me engano, está escrito que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, gente, vamos parar de ser tímido, né? Vamos parar de ser tímido, porque a gente precisa deixar com que o Espírito Santo venha usar a gente, né? Outras pessoas precisam ouvir que o Senhor é o único e suficiente Salvador da vida delas, sabe? E mesmo que você não acredite nisso, Ele é. Ele é. Talvez você esteja aqui, caiu aqui de paraquedas e você não acredita na única verdade absoluta que eu acredito. Mas mesmo você não acreditando, Ele continua te amando, Ele continua te esperando de braços abertos e batendo na sua porta, para que um dia você abra e conheça o verdadeiro amor sem limites de Jesus Cristo. Amém? Você é amado, você é amada por Cristo. E é isso que eu vou dizer, e é isso que eu vou ler aqui para vocês hoje. Que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia junto comigo, se você puder. Se não, você pode ver em outro momento, tá bom? Diz assim, a partir do 38, versículo 38. Pois eu tenho a certeza
de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Que versículos lindos, né? E é nesse capítulo que diz aquela passagem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é esse amor? E o que é esse amor que a gente deve ter por Deus? O amor descrito na Bíblia, que Deus ele deseja que nós tenhamos por Ele, é um amor tanto de palavras quanto de atitudes. Tem uma passagem que diz assim, eu acho que é 1 João, 2 João, 3 João, ou é aquelas cartas lá pro final de Pedro, talvez também, que diz assim: meus filhinhos, se eu não me engano é assim. Eu vou colocar aqui a passagem aqui pra vocês quando eu achar, tá bom? Meus filhinhos, não que o amor de vocês não seja só de palavras, mas de atitudes, né? E eu me esqueci do resto agora, mas diz assim nesse versículo, sabe? Que o nosso amor não seja só de palavras e nem de conversa, mas que seja de atitudes também. Então, esses dois versículos, eles vêm tanto para nos lembrar que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas que também vem para nos relembrar como é que a gente tem amado a Deus. Nesse mesmo capítulo diz: todas as coisas cooperam, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que a gente tem amado a Deus? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, muito mesmo. E eu tenho um problema muito grande com os meus erros, gente. E acredito que, na verdade, eu acredito que todos os cristãos têm, né? Não é só eu, claro. Mas eu vou falar da minha experiência, gente. Eu não gosto de errar com o Senhor, sabe? Eu não gosto, sinceramente eu não gosto. E isso pra mim só prova que o Espírito do Senhor continua em mim. Porque se eu não tivesse nem aí pro que fazer ou pro que falar e não tivesse nem preocupada se eu errei ou se eu acertei, então eu estava dizendo que o Espírito Santo não habitava em mim. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos convence de todo pecado, da justiça e do juízo. Então todas as vezes que a gente que cai aquela ficha, poxa, eu errei com o Senhor, eu preciso pedir perdão, por favor, Senhor, me perdoa. Isso é o Espírito Santo convencendo você de que você errou e de que você o entristeceu. Isso é uma das provas que o Espírito Santo está dentro de nós, sabe? Se você quer saber se o Espírito Santo habita em você, então pense: eu me importo com a lei do Senhor, eu me importo se eu vou errar ou se eu vou acertar com o Senhor, eu me importo com a Bíblia, eu me importo com a palavra do Senhor. Se essas respostas forem sim, então eu creio que o Espírito Santo habita em você. Mas a gente precisa alimentá-lo todos os dias. E quando eu digo que eu errei essa semana por dois motivos, né? Por não ter definido minhas prioridades e também por ter tido pouco tempo, eu poderia sim ter feito alguma coisa ou ter planejado alguma coisa que eu pudesse ter sim meu momento com Deus. Mas por que não deu certo? Porque eu simplesmente não fiz, não me esforcei, não, sabe, deixei com que minha carne falasse mais alto, deixei com que o meu cansaço falasse mais alto. E eu simplesmente não fiz. Me arrependo muito. Me arrependo, porque agora
eu tô vendo as consequências, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E em algum momento a gente vai ver as nossas consequências dos atos que a gente plantou lá atrás. E as consequências de não ter uma vida com Deus é bastante complicadas, porque você acaba deixando de alimentar o Espírito Santo. E você vai o entristecendo, entristecendo, e isso é muito, muito ruim. Mas tem uma boa notícia. Aqui não fala que nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Jesus Cristo fez? Veio para salvar o mundo. Porque o mundo merecia? Não. Mas porque Deus amava e ama o mundo e continuará amando sempre. O mundo que eu digo são as pessoas, tá bom? E ele fez isso porque a gente mereceu? Não. Ele fez isso porque ele nos ama. Então, se aqui tá falando que nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, então é imerecido. É uma graça imerecida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Cristo já pagou um alto preço por nós. Porque Cristo já esteve na cruz que era nossa, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Mas vida sem Ele? Não. Vida com Ele. Até porque, na verdade, eu vou reformular aqui. Uma existência sem Ele? Não. Uma vida com Ele. Uma vida. Sabe qual é a diferença entre existência e vida? Existência é você viver sem Jesus. Agora, a vida é você viver com Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então, se você não tem a vida, você tecnicamente não, você está morto espiritualmente. Mesmo que seu corpo esteja vivo, você está morto. E isso é duro de engolir, não é verdade? É, mas essa é a verdade. Quando eu não estava em Cristo, eu estava morta. Quando eu não estava em Cristo, eu estava morta espiritualmente. Mas quando Cristo me encontrou, possamos dizer assim, na verdade, quando eu encontrei a Cristo, quando eu decidi entregar minha vida a Jesus, a vida entrou dentro de mim. E eu pude viver realmente a vida que o Senhor queria para mim. Eu só estava existindo, gente. Eu não tinha nenhum propósito, não tinha nenhum sentido, nada. E aí, quando Jesus aparece, as coisas se transformam. E hoje eu sou essa pessoinha que vocês estão vendo. Por causa do meu merecimento? Não. Mas porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E porque Ele nos ama. E aí, por meio de Jesus Cristo, o amor de Deus, a gente não pode ser separado dele. Porque Cristo nos deu uma segunda chance. Segundas chances, na verdade, de sermos dele. E sermos somente dele. Porque como eu estava lendo ontem na minha leitura diária, Deus estava, acho que era Deus, não, era Moisés que estava falando para o povo de Israel em Deuteronômio, que Deus ele não tolera outros deuses. Por que será que ele não tolera outros deuses, outros ídolos? Porque a gente foi feito somente para Deus, não para outros deuses ou para outros ídolos ou para outras coisas. E quando a gente simplesmente deixa Deus e começa a adorar esses nossos ídolos, que podem ser tanto pessoas, coisas, tanto faz, se isso ocupar o lugar de Deus no nosso coração, Deus não tolera, Deus não gosta, Deus abomina, porque a gente foi feito para Ele e Ele quer que a gente seja só dele e somente dele, porque Ele é o único Deus, Ele é a única vida. Já pensou? Pensa comigo, pais ou mães, vocês não ficariam tristes
ou talvez irados, e ira vem de amor, tá? Quando você se ira, é porque você tem amor por essas pessoas ou por essa pessoa. Então, pensa comigo, paz. Quando você se ira, tipo assim, você não iria ficar irado ou chateado se os seus filhos, ou se as suas filhas, ou se a sua filha ou filho trocasse você por uma outra mãe ou por um outro pai, e essa pessoa ou esses filhos simplesmente te ignorassem. Na verdade, eu não falo nem só com pais, eu falo com todo mundo. Porque se todo mundo vivesse, ou talvez já viveu, ou talvez já ainda vai viver, não sei, só Deus sabe. Pelo menos eu ficaria muito triste se uma pessoa simplesmente me ignorasse e eu não tivesse mais contato com ela. E eu amo essa pessoa, mas ela não quer mais saber de mim. A gente ficaria muito chateado, não é verdade? Eu sei que sim. Então, como você acha que Deus se sente quando a gente simplesmente o ignora? Quando a gente simplesmente diz: Deus, eu consigo com as minhas próprias forças. Eu não preciso de você. Eu não quero a sua ajuda. A sua ajuda é demais pra mim. Eu não preciso renunciar a nada. Eu não preciso largar nada, porque tá tudo bem pra mim. Essa fase difícil vai passar. Essa fase de choro vai passar e eu vou ficar feliz de novo. Eu já sou uma pessoa feliz. Você pensa isso. Mas Deus tá te olhando lá de cima e dizendo: Oh, meu filho, oh, minha filha, como você está enganado ou enganada. A única vida sou eu. Eu sou o único que você precisa. E eu tô aqui. Você ainda tem as oportunidades todos os dias, quando você levanta pela manhã, de falar comigo. Eu quero ouvir a tua voz. E sabe por quê? Porque eu te fiz, porque eu desenhei cada detalhe seu, cada traço, cada coisa. E eu escrevi tudo que ia acontecer com você no meu livro. Sabe por quê? Porque eu te amo. Porque eu quero você bem juntinho a mim. Porque eu fiz você para me adorar, eu fiz você para estar no meu colo, para estar debaixo da minha proteção, para estar comigo e não para estar com outras pessoas ou com outros ídolos ou com outros deuses acima de mim, entre aspas, porque nada pode ficar acima de Deus, nem ninguém. Ele é o alfa e o ômega. Então, vem para mim, fica comigo. Deus fala isso. E eu acredito que seja isso o recado de hoje, o recado do céu de hoje. Sabe, gente, o que significa esse arco-íris aqui? Talvez algumas pessoas pensam que seja o representando a revolução LGBT, mas não é isso. Esse arco-íris, essa coisa tão linda que aparece no céu, é para nos mostrar. E como a própria palavra de Deus diz, quando aparecer o arco-íris, Deus diz: Eu me lembrarei da aliança que fiz com os seres humanos, que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Então isso aqui significa aliança, e não uma revolução. É somente uma aliança que Deus fez conosco, depois do dilúvio, depois de ter salvado a família de Noé. Porque Noé era bom? Porque Noé era merecedor? Não. Porque Noé tinha Deus. E Deus agia por meio dele. Deus se agradava dele. E a gente? Será que Deus tem se agradado de nós? Será? Vamos nos colocar no lugar
daquela época? Será que naquele dilúvio, na época daquele dilúvio, o Senhor iria olhar para nós e iria dizer o mesmo que disse a Noé? Que ele tem o agradado e que vai salvar a ele e sua família? Será? Uma pergunta pra gente refletir. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa também com o que aconteceu comigo. Porque eu não falei isso aqui à toa. Sabe? O Senhor às vezes usa as nossas experiências para tanto nos ensinar também, para quanto dar um testemunho para as outras pessoas. E isso faz parte da minha vida. Isso que aconteceu fez parte da minha vida. Desculpa, é o meu fim? Não. Porque eu já decidi que vou continuar tentando ter minha vida com Deus. Então não é o meu fim. Mas se você decidir que vai continuar assim, então esse é seu fim. Mas eu espero que você não aceite isso. Eu espero que nenhum de nós aceitemos isso. Amém? Bom, um beijo para todos vocês. Fiquem com Jesus. Jesus ama muito vocês. Tá bom? Fiquem com Jesus e até sexta-feira, se assim o Senhor permitir. Gente, eu tô tentando fazer um projeto com vocês de fazer uma leitura bíblica de um livro da Bíblia. Se vocês quiserem colocar aqui alguma sugestão de algum livro que talvez vocês queiram entender mais, claro que eu também não sei explicar tudo, entender tudo, mas eu posso fazer o meu possível e, claro, tendo o Espírito Santo me inspirando. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma série, né, de algum livro da Bíblia e eu posto os vídeos. Vou tentar todo dia, mas se eu não conseguir, eu vejo uns 2 ou 3 dias na semana para que eu possa fazer com excelência para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem, podem deixar sugestões aí, podem deixar sugestões de vídeos também, eu quero fazer outros vídeos diferentes com vocês, tá bom? E é isso, gente. Bom, por favor, eu peço para vocês, eu vou orar por vocês e eu peço para vocês também que orem por mim, tá bom? Para que, na verdade, que todos nós oremos, para que nenhum de nós venhamos desistir, para que nenhum de nós venhamos esfriar na fé, para que nenhum de nós viemos esfriar no amor. Então, gente, nada pode nos separar do amor de Deus. Então não vamos deixar com que nada fique sendo um obstáculo para que nos separe, como se pudesse, do amor de Deus, da presença de Jesus. Tá bom? Então, que oremos uns pelos outros para sermos curados. Amém? Deixa isso, não vou continuar falando mais e o vídeo já tá com quase 30 minutos. Então, fiquem com Jesus. Mais uma vez, eu tô falando pra vocês. E até segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Não, até sexta, disfarça, desculpa. Até sexta, se assim o Senhor permitir, amém? Tchau, gente. Beijão.